Amém. Boa noite, igreja. Amém. Sabe, pastor, eu até estava me perguntando por que você me chamou para pregar. Agora você falou que estava em oração, então eu já fico aliviado, né? Porque ele estava em oração, então foi a orientação de Deus para a vida dele. Eu fiquei me perguntando porque a Semana PIB a gente cria tanta expectativa, né? E você aparece até em banho, né? Rede social. E as pessoas ficam até te falando assim, nossa, o seu visual mudou, né? É um negócio interessante que acontece com a gente. Mas assim, é maravilhoso, né? Eu estou aqui, eu estou diferente dos outros dias, tá? Porque das outras vezes a gente cria uma expectativa quando o pastor está de férias. Ele sempre coloca a gente aqui, né? Mas a Semana PIB realmente não estava assim. Não estava, não sei, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. E eu estava meditando, né? Na palavra de Deus, não para a Semana PIB, mas aí quando veio o convite, eu usei a meditação que eu estava fazendo com o Senhor. Eu estava lendo o livro de Ezequiel. E algumas coisas Ezequiel falou no meu coração, o livro de Ezequiel. E é isso que eu trago para vocês. O tema geral da Semana PIB é fé para conquistar. E eu vou usar um subtema que é levantes. Amém? Então eu vou falar sobre esse assunto e eu já vou adiantando algumas coisas. Por exemplo, a primeira parte da mensagem, ela parece um pouco meio triste, porque fala do povo de Israel. Mas a segunda parte da mensagem é uma mensagem muito forte, que falou muito ao meu coração. Eu gostaria que todos nós estivéssemos atentos, prestando muita atenção no que Deus tem a nos revelar essa noite. Porque por mais que Ele revele a mim, Ele sempre vai revelar algo ao seu coração. Porque é o seu coração que tem que estar disposto a receber. Sabe, pregadores, ministros, podem fazer o que quiser aqui na frente. Se você não tiver com o coração aberto para receber, não vai adiantar nada. Não é isso? Terça-feira nós tivemos uma palavra poderosíssima. O que foi aquilo, pastora? Eu nunca vi aquilo. Quem esteve aqui na terça-feira, uma palavra maravilhosa, a pastora Leila, maravilhosa, coisa que mexeu com o coração. Até nos PGs a gente testemunhou isso, que palavra maravilhosa. Mas a gente tem que estar aberto para receber. Se a gente não estiver aberto, a gente não recebe, sai daqui do mesmo jeito que entrou. E eu não quero isso para a sua vida. Eu quero que você saia daqui com algo novo no seu coração. Amém? E a nossa vida é assim, a gente está bem, mas às vezes a gente não está. Não é isso? Não temos uma vida estática. A nossa história passa pelo nascimento físico, da gestação. Sim? Todos nós nascemos de uma gestação, irmãos, tá? Você pode acreditar nisso, tá? Mas o segundo nascimento, aí vem um novo nascimento, é o nascimento espiritual. Então, a nossa vida não é uma vida assim, nasceu, pronto, acabou. Nós precisamos nascer duas vezes, da carne, da água, e nós precisamos nascer do Espírito. Foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, não é isso? Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, 5 e 6. Essa foi uma conversa que Jesus teve com Nicodemos lá no Novo Testamento. É comum entre nós que nascemos pela segunda vez, e aqui vai uma observação. As pessoas que têm um segundo nascimento, que é o nascimento no Espírito, naturalmente elas nutrem uma fé capaz de vencer alguns obstáculos. É natural isso. Nós viemos à igreja, às vezes, meio abatidos, e aqui a gente ouve uma palavra como a de terça-feira, por exemplo, e eu espero que a de hoje também, e a daqui a pouco também, a de segunda e a semana toda. Então você tem uma semana inteira para nutrir a sua fé e crescer na presença do Senhor. Vai depender de você, ok? A palavra de Deus diz, em Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Este é o plano de Deus para a nossa vida. Além de tantos outros, porque a gente não consegue trazer tudo para uma mensagem. Deus tem infinitos
bênçãos para a nossa vida. Área espiritual, área material, área da amizade, todas as áreas Deus tem um plano de abençoar, de não causar dano, de trazer uma esperança. Deus tem esse plano para a nossa vida. Essas são algumas expectativas de Deus a nosso respeito. Agora vem uma pergunta. Mas a nossa fé tem nos levado a viver as expectativas de Deus sobre a nossa vida? Porque isso depende. Deus tem expectativa, é como o pai tem uma expectativa na vida do filho. Filho, eu quero que você estude e progrida e tal. Mas às vezes os filhos não querem, e aí eles não querem, eles decidem não querer. Da mesma forma que eu decido não querer, eu posso decidir a querer. Basta querer na presença do Senhor assim. Se você quiser, Ele abençoa. Amém? Porque ao mesmo tempo em que há pessoas que vivem as maravilhas de Deus, e aqui nesta igreja tem pessoas que vivem as maravilhas de Deus, outras vivem momentos de tristeza, decepções, perdas das mais variadas. E aqui nessa noite pode ter entrado alguém nessas circunstâncias, né? Pode ter entrado alguém assim. Algumas pessoas em determinada situação da vida se desesperam, elas choram, né? E lamentam profundamente, entregam a batalha antes mesmo de começar a lutar, perdem a fé, perdem a esperança daquilo que poderiam conquistar. Vocês conhecem alguém assim? Gente com tantos planos. Meu Deus, é difícil, não vai dar certo, esse negócio é muito para mim. Não é isso, irmãos. O que está faltando é o outro lado, é a fé. Sabe, porque Deus deu esse potencial para nós. Mas falta-nos a fé para continuar e não parar. Para conquistar algo, acima de tudo, é preciso ter fé. Quando temos uma fé insuficiente, estamos vulneráveis às tristezas da vida. As tristezas, as amarguras que vêm sobre as nossas vidas é porque a nossa fé ainda é insuficiente. Porque a partir do momento que eu e você praticamos esta fé, que é esta fé para conquistar, sabe, irmãos, a gente não vai ver muito obstáculo não, sabia? Eu lembrei agora de uma historinha, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar dela toda, que eu nem pensei em falar dela, mas a gente pregando, né, pastor? Acontece, né? Diz que tinha uma competição de um monte de sapo querendo subir numa montanha. E aí todos os sapos que iam tentar subir a montanha, a sapaiada falava, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. Aí o sapinho lá, chegava no meio e caía. Aí vinha outro, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir, tu não vai conseguir. Aí chegava no meio, o sapinho tentando chegar lá em cima, voltava de novo. Aí teve um sapo, que rapidinho estava lá no cume do monte. O que aconteceu com ele? Ele era surdo. Ele não ouviu as pessoas falando para ele que ele não ia conseguir. A fé dele, a fé do sapo, né? É uma historinha, tá, irmãos? Mas digamos que o sapo tenha fé. A fé dele, ele acreditava que ia lá para cima. Ele acreditou, e para onde que ele foi? Sabe, irmãos, você pode ser essa pessoa. Às vezes nós precisamos deixar de ouvir algumas pessoas que estão do nosso lado, às vezes, né? Nos deixando para trás, nos deprimindo, dizendo para nós que a gente não consegue, mas a gente precisa ouvir uma voz. Dessa voz a gente precisa falar hoje, tá bom? Assim estava o povo de Deus no cativeiro. Como era a situação do cativeiro? A gente às vezes fala aqui, né, que o povo estava no cativeiro da Babilônia. Então o povo no cativeiro da Babilônia, o que aconteceu? O que fala o salmista a respeito deste espaço de tempo na história do povo? Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? Salmo 137, 1:4. Longe da pátria, com saudade de casa. Em profunda tristeza, agonia e angústia, assim estava o povo de Israel, quando foi levado ao cativeiro da Babilônia. Depressivos, eles sentavam e lamentavam sua situação. Não havia mais forças para cantar. Irmãos, ontem a gente passou por uma experiência, eu não sei se todos que estavam no PG Elohim ontem sentiam o mesmo que eu senti, mas como eu iria pregar, talvez Deus falou, eu estava aberto, né?
para entender melhor. E na hora de um quebra-gelo, né, fizeram um quebra-gelo interessante para escrever alguns pedidos. E aí cada um fez o seu pedido, aquele pedido que você faz, que é para o outro fazer, mas na hora é você que vai fazer. Aí teve o Miguel. O Miguel está aí? Eu vi ele aí, está lá atrás. Ele e a mãe, né? Aliás, o Elohim está ali também, né? E aí, na hora de ler a dinâmica do Miguelito, né? Miguel, né? Aí ele falou assim: eu quero que ore pela Venezuela. Ele é venezuelano. Eu quero que ore pela Venezuela, porque o meu país está assim, 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 assado. Irmãos, aquilo me deu, sabe, mexeu tanto no meu coração. Uma criança com um sentimento de estar fora da sua pátria, sabe? E aquilo ali mexeu tanto comigo. Aí no final do PG eu falei: você tem que falar comigo. Eu pedi autorização para ele, para me falar aqui na igreja. Aí eu perguntei para ele: Miguel, por que você pediu para orar pela Venezuela? Você gosta da Venezuela? Ele disse assim: eu gosto. Mas parece que um papozinho lá, mas parece que você está triste. Eu estou muito triste. Lamentando porque está longe da pátria. O povo estava lamentando porque estava longe do seu território, das suas casas. É natural que isso aconteça. Ok? Mas por que o povo estava lamentando? Por que o povo estava naquela situação? Aí vem a situação específica. Por que eles estavam naquela situação? Porque o povo não deram ouvido à voz do profeta. Jeremias escrevendo disse assim: o que Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não têm dado ouvidos. Sabe o coração fechado que eu falei no início? Assim foi o povo de Deus. O povo de Deus, o povo de Israel, né? Eles estavam exilados na Babilônia. Eles começaram a reclamar, por incrível que pareça, a existência desse povo foi só reclamação. Desde quando saíram do Egito, eles começaram a reclamar. Eles reclamavam era de tudo. Reclamavam dos milagres e da comida. Reclamavam da presença de Deus, inclusive do que Deus providenciava para eles. Mas no meio deste ambiente de tristeza e lamento, surge um homem chamado Ezequiel. Ezequiel está junto com o povo na Babilônia, mas Ezequiel está com o coração aberto para ouvir o que Deus ia falar para ele. Diz o texto: e aconteceu o quê? Quando eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Olha a diferença. Vocês entenderam a diferença? Quando você reclama, não tem espaço para Deus. Você só reclama. Sabe, irmãos, quando você reclama, não tem espaço para Deus. Irmãos, eu não sei se você é desse tempo, mas eu, quando eu era garoto, lá no interior, tinha aqueles rádios sempre Toshiba, com 4 botões. E a gente via o ponteirozinho. Aí a gente colocava um fio lá em cima da casa, de ponta a ponta da casa, um arame. Tu é desse tempo, né? Tu é desse tempo. E o que acontece? As ondas não eram FM, eram os megahertz, né? Não tem? FM, AM. Era AM. E o AM, para pegar, você tinha que ir lá. E ficava aquele barulho, de repente você não ouvia nada. Tinha interferência na comunicação. Deus quer se comunicar com você, mas a sua frequência não está aberta a ouvir a voz de Deus. A reclamação é uma frequência que impede você ouvir a voz de Deus. Sabe aquele rádio barulhento? Hoje não, hoje as crianças nem sabem o que é esse negócio de rádio, né? Depois você pega aqui, tá bom. As crianças, a gente nem sabe, porque o FM lá é 95.3, que é a rádio que eu mais ouço, né? Que é a CBN. Rapidinho, tal, não, som audível, pronto, acabou. Irmãos, mas a gente precisa nos atentar para isso.
Quando a gente tem um coração reclamador, a gente não ouve a voz de Deus. E Ezequiel não conta nada a respeito disso, mas eu tenho quase certeza, o meu coração diz, que ele não andava reclamando. Ezequiel, ele passa de sacerdote a profeta por causa disso. A Bíblia pouco fala da vida de Ezequiel. Quando a gente lê o livro de Ezequiel e algumas orientações, algumas coisas que falam sobre Ezequiel, pouco se fala da vida de Ezequiel. Fala apenas que ele era filho de Buzi, no verso 3 do capítulo 1. Buzi era sacerdote, filho de sacerdote era sacerdotinho, né? Naquela época era assim, né? O filho de sacerdote era um sacerdote também. Então o coração dele estava para quê? Para ser um sacerdote, né? Era natural que Ezequiel tivesse planos de ser um sacerdote. Porém, o templo de Jerusalém estava destruído. Como ele iria ser um sacerdote? Com o templo destruído, as suas casas e tudo. Ele não tinha tudo para ficar reclamando também. E agora, quando chegou a minha vez de ser sacerdote, o que acontece? Não tem mais templo. Não é assim que a gente é? Né? Quando chegou a minha vez, agora, né, acabou. A gente faz isso, não faz? Não é isso? Como Ezequiel exerceu o seu ministério sacerdotal? Como Ezequiel iria exercer o seu ministério sacerdotal? No templo de Ezequiel tinha a rotina de lidar com animais para o sacrifício, a manutenção dos utensílios do templo. Uma vida razoavelmente tranquila. Ficar no templo fazendo a limpeza, e é tranquilo demais, né, gente? Comparado com o que Deus ia mostrar para ele. Ezequiel tinha se preparado para ser representante do povo de Deus. Agora, Ezequiel é boca de Deus diante do povo. Ele ia representar o povo diante de Deus. Olha só como virou a vida de Ezequiel. Agora ele é a boca do próprio Deus em direção ao povo. Irmãos, eu não posso passar por este ponto sem te perguntar, você quer ser um profeta de Deus? Você é um profeta de Deus? Tem sonhado em ser um profeta de Deus? Porque isso é maravilhoso. Aí vem a mensagem da Semana PIB. Né? Porque é um desafio falar na Semana PIB, né? Tantos homens de Deus vão falar aqui daqui a pouco, eu vou estar aí ouvindo, né? Segunda-feira, terça-feira. Para começar a nossa Semana PIB, é só para dar o start, né? Só para começar, assim, para você ficar com vontade de vir mais. A primeira palavra é para os profetas desta igreja. É para os profetas desta igreja. E o meu coração arde em dizer que todos vocês são profetas de Deus. A partir de hoje, é boca de Deus aqui na terra, aqui no Gama, no entorno. Amém? Glória a Deus. Um profeta ouve a voz de Deus. Para ouvir, a gente precisa treinar o nosso ouvido. Lembra da história do sapo? Porque ele não ouvia, ele acreditou, ele foi. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Queridos, um profeta não é uma pessoa tão simples. Vocês precisam entender isso. Como profeta, os profetas têm algo mais não tem coisa tão simples para a vida de um profeta, é algo desafiador. Os profetas de Deus não reclamam, mesmo em meio a um ambiente de reclamação. Você chega num ambiente e você só ouve reclamação, o meu conselho é, se você não consegue vencer os inimigos os amigos da reclamação, seja inimigo. Caia fora. Não reclame junto. Não vá nessa onda. Os profetas de Deus se levantam. Por quê? Porque eles têm um Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Ezequiel quando Deus chamou ele. O próprio Espírito, alguns comentários falam que ele estava numa situação, não estava completamente em pé, e aos poucos ele foi se levantando, porque o Espírito levantou Ezequiel. Os profetas de Deus estão cheios do Espírito Santo. Presta atenção no que eu vou ler. Os profetas de Deus olham para o caminho, olham para os desafios, e sabem que não vai ser fácil. O profeta olha para o desafio. Ezequiel tinha um grande desafio. Levantar a moral daquele povo em meio ao exílio. Eles estavam com a moral lá embaixo. Sabe?
Mas Deus levantou ele exatamente para isso, para levantar a moral do povo, mostrar o erro do povo, para que o povo se reconciliasse com Deus. Ele sabia da dificuldade, mas presta atenção na frase seguinte: os profetas de Deus olham para Jesus. Os profetas de Deus olham para Jesus e sabem que não foi fácil abrir os braços. Os profetas olham para Jesus e sabem que não foi fácil abrir os braços, receber um prego numa mão e na outra mão e nos pés. Os profetas, somente os profetas, sabem que o caminho de Jesus até a cruz não foi fácil. Por que o seu seria? Se você é discípulo deste Jesus. Não tem caminho fácil para os profetas de Deus. Não existe caminho fácil para os profetas de Deus. Sabe por quê? Porque o caminho fácil ele é largo. As pessoas passam livremente e ninguém fala nada. Não é isso? Todos querem ir. Todos querem estar nisso. Olha o carnaval aí, gente. Todos querem estar lá. Para reverter essa situação precisa de homens de coragem. E homens de coragem são os profetas de Deus. E eu tenho certeza que nessa igreja, Deus tem levantado muitos profetas de Deus aqui. E você é um profeta de Deus. Amém? Em pé, cheio do Espírito Santo. Ezequiel agora é um profeta. Deus chama profetas dessa igreja para viver cheios do Espírito Santo. E o que um profeta faz? O que um profeta faz? Porque alguns podem parar para pensar, mas esse profeta, né, do Antigo Testamento, né, via as visões de Deus e revelava ao povo, né? Queridos, eu quero te adiantar que tudo que já foi revelado pelos profetas, já foi revelado. Tá bom? Está tudo na Bíblia. Então não precisa mais de revelação nenhuma. Tá? A gente só vai descobrindo nos textos as revelações que já estão escritas. Então, você não vai ser aquele profeta igual a Ezequiel, por exemplo, que teve uma visão de futuro e tal. Não é esse tipo de visão, não é esse tipo de profeta. Um profeta, ele simplesmente anuncia a mensagem que já está escrita. A mensagem de Deus. Qual é a mensagem? A mensagem é: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. E os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Esta é a mensagem da purificação. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei vocês um coração de pedra e darei um coração de carne. Esta é a mensagem. Já está escrita a mensagem. Eu só preciso ler a mensagem, ouvir a mensagem e transmitir a mensagem. Isso que faz um profeta. Pronto. Não é simples? Mas para isso ele tem que estar o quê? Cheio do Espírito Santo. Porque se ele falar vazio do Espírito Santo, a palavra fala por si só. Mas ele não tem autoridade. Ele perde a autoridade. Ele fala, as pessoas acham interessante, mas a vida dele não está cheia do Espírito Santo. As profecias de Ezequiel foram para uma época em que o povo se encontrava cativo na Babilônia. Apesar deste cativeiro, a mensagem dada a Ezequiel, gente, é cheia de esperança. Lembro lá do capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, é cheio de esperança, né? O profeta Ezequiel viu um tempo futuro de renovação para o povo. Mas Deus iria dar àquele povo um coração novo e um espírito novo. E agora, nós vamos para o capítulo 47 para entender esse coração novo, esse espírito novo. A visão que Deus deu a Ezequiel. E eu vou tirar desse texto 3 pontinhos rapidinho. E já depois já faço a conclusão. Mas eu quero que você esteja atento aí, acordadinho, em nome de Jesus. Amém? Essa é a visão que Ezequiel teve das águas que envolvem, purificam e dão vida. São 12 versículos, eu vou precisar ler 10.
O homem levou-me de volta, eu estou no capítulo 47 aí, na NVI, tá? Na tradução NVI. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e me levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, desce até a Arabá, onde entra no mar. O mar aqui é o Mar Morto, essa versão não diz, mas é o Mar Morto. Quando deságua no mar, o Mar Morto, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede até Engeglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. E os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do grande mar, o mar Mediterrâneo. Ezequiel 47, 1 a 10. E aí, quando eu li aqui, eu lembrei da pastora Leila, né? Redes, muitos peixes, né? E aqui fala de peixes grandes, como os peixes do mar Mediterrâneo. Irmãos, eu não tenho intenção nenhuma de ficar aqui, tá? Então, se você acha que eu vou ficar revelando a visão, né, eu não tenho intenção nenhuma de dizer quando isso vai acontecer, se já está acontecendo. No meu coração já está acontecendo. Mas aí a mensagem é de Ezequiel e eu não tenho essa pretensão de fazer isso. Mas é fantástico, né? Ouvir dizer que um rio nasce de dentro do templo, não é isso? A gente não consegue imaginar, né? Quando a piscina está aqui, até a gente consegue, porque molha tudo aqui, né? Já imaginou se nascesse um rio daqui? Para imaginar isso, para compreender melhor, nós temos que ir para o Novo Testamento, para entender essa mensagem do rio. Lá no Novo Testamento, estava numa festa, né? O povo de Deus, no último dia, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: está no meio de uma festa, né? O povo festejando na festa dos tabernáculos, se não me falha a memória. Aí o povo estava festejando, Jesus se levanta. Alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água. Presta atenção. O rio nasce no templo. Aí Jesus diz assim: se você tem sede, vem e beba desta água. Aí ele fala assim: quem crê em mim, né? Do seu interior vai nascer o quê? Vai nascer o rio de água viva. Sabe o que Ezequiel está profetizando, irmãos? Eu não sei teologicamente, mas eu acho que é isso, não sei. Mas ele está profetizando que da sua vida, quando você aceita Cristo como Salvador, nasce esse rio. E esse rio, por onde ele passa, só existe vida. Só existe vida. É isso que ele está querendo dizer. Jesus, falando com a samaritana no poço de Jacó, disse que se ela bebesse daquela água, que ele daria a ela, nunca mais ela sentiria sede. Como é que é isso, né? Eu estou doido para beber essa água, né?
Mas quem beber da água, aí a gente vai em João 4,14, que é o papo que Jesus tem com a samaritana, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O rio que nasce no nosso interior, vindo de Jesus, é um rio onde ele passa, só existe vida. E ele vai jorrar até a eternidade. Você recebe essa profecia sobre a sua vida? Mas a gente precisa passar isso para outras pessoas. Por isso que você é um profeta. Vocês estão entendendo? Por isso é o desafio. A profundidade dessas águas depende do nosso envolvimento. Presta atenção nisso. É um conceito meio subjetivo, né? Mas depende do quanto a gente está envolvido. Nós fomos numa cachoeira há uns anos atrás ali e falaram para a gente que a cachoeira dava 7 metros de profundidade. Eu não acreditei. E não queria pagar para ver. Mas para me ter certeza que teria 7 metros, eu tinha que ir lá no fundo, não teria? Para a gente ter certeza da profundidade das coisas de Deus, a gente tem que ir lá. A gente tem que pegar. Quando a gente pegar para nós, aí sim eu tenho certeza. Você tem que ir lá esmiuçar, você tem que, né? Tem que mexer nas coisas. Tem que ler, tem que buscar, tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo aqui. Para entender a profundidade. Porque se você ouvir só essa mensagem e for embora, você vai perder a segunda mensagem, que eu tenho certeza que vai ser muito mais poderosa. Amanhã, outra mensagem, muito mais poderosa. Mas tem que ir lá no fundo, tem que mexer com isso. Somente envolvido com essas águas, eu descubro em que momento elas se tornam profundas. Não foi a mensagem que Ezequiel ouviu? Olha, a água nasce do templo. E aí, você começa a andar, 500 metros ela está onde? No tornozelo. Depois de 500 metros ela está onde? No joelho. Depois de 500 metros ela está onde? Depois de 2.000 metros ela está onde? Você não consegue andar dentro dela. Você não consegue atravessar. Tem que ter perseverança. O homem está dizendo, venha comigo 500 metros, venha mais comigo, venha mais um pouco. Já cansou? Mas ande mais um pouco. É esse mais um pouco que vai te levar às águas profundas. Amém? Porque as águas passam, só há espaço para a vida. O lugar onde que a água passa, só há espaço para a vida. Ele me perguntou, está no verso 6, né? Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Você vê isto? Levou-me então de volta à margem. Aí Ezequiel nesse momento é transportado, isso aqui é uma visão, tá, irmãos? Ele é transportado para fora do rio. Aí o homem, eu acredito que seja um anjo, o Espírito Santo, pode ser, né? Vocês aqui digam, vocês são teólogos. Né? Olha, você está vendo? Numa margem tem árvore, na outra tem árvore. Tudo verdinha. Sabe, os peixes agora são grandes. Os peixes são grandes igual o mar grande. Os peixes agora são... As redes podem ser estendidas, tem espaço para as redes, né? Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. E aqui é uma referência ao Mar Morto. Eu não tive ainda a experiência de ir em Israel e ver o Mar Morto, mas teve alguns aqui que já teve essa experiência até de provar mesmo se a água era salgada ou não, né? Mas o Mar Morto é um mar, não é um mar, mas ele é um lago, né? Um grande lago que separa Israel da Jordânia. E há inclusive profecias absurdas hoje em dia de que essa profecia,
resoluções de pessoas de que essa profecia já está acontecendo lá. Mentira, tá? Os bolanes que nascem na beira do lago, aqui dali é um fato que o lago está recuando, aliás, o mar está morrendo, e está deixando aqueles bolanes, aquelas poças de água que são águas meio salobras e meio doces. Não tem nada a ver com isso, tá bom? A profecia é outra. O rio, o Mar Morto, ele passa a ter vida. Queridos, desde quando o mar existe, ele é daquele jeito. O Mar Morto, ele é daquele jeito desde quando ele existe. E até hoje, o homem não conseguiu fazer nada com que as águas se transformassem. Preste atenção no que eu falei. Até hoje, os homens não conseguiram fazer nada para que as águas se tornassem vivas. O que Ezequiel está dizendo? Você não entendeu? Que o rio que nasce no templo, você aceitando Cristo, esse rio nasce dentro de você. Essas águas que nascem dentro de você conseguem sanear o Mar Morto. Um lugar onde não há vida, onde não há expectativa nenhuma de vida. E o que nasce dentro de você é capaz de sanear aquelas águas. Sabe, eu vou aqui para a conclusão desta noite. E eu gostaria que você se colocasse de pé, assim como Ezequiel também se colocou, e comece a orar a Deus pela mensagem desta noite. Se a equipe quiser me ajudar aqui na frente, se tiver alguma vontade. O rio Jordão, existe hoje lá em Israel, ele deságua no Mar Morto. Ele tem sido incapaz de trazer vida àquele mar. Pelo contrário, o Mar Morto, além de não trazer vida, ele está morrendo. A cada ano, ele recua cerca de 1 metro as suas águas. E diz o cientista que um dia ele vai desaparecer. Nada até hoje foi capaz de trazer vida àquelas águas. As autoridades israelenses até pensaram em levar vida para aquele mar. Queridos, mas há coisas impossíveis para os homens. Há coisas que são impossíveis para nós. Há coisas que você olha na sua vida e diz assim, isso aqui é impossível acontecer. Você tem algo assim na sua vida? É impossível isso acontecer. Você tem algo assim na sua vida? Isso é impossível acontecer. Nós estamos só começando a Semana PIB. E nós precisamos viver as conquistas de Deus para a nossa vida. Talvez hoje as águas do rio de Deus, esteja somente tocando no seu tornozelo. E você sente aquele frescozinho, sabe? Quando você está andando na praia, que você não quer tomar banho, assim como eu. E você fica só no rasinho ali, sentindo aquele frescor da água. Talvez você tenha sentido só aquele frescorzinho. Ah, é um culto. Ah, é uma palavra. Ah, é tão legal a igreja, o louvor é legal. Né? Os meninos cantam tão bem. Os pastores pregam tão bem. Aí eu vou para casa. Eu não tenho uma vida de continuidade. Aí a água não passa por tornozelo. O profeta está te convidando a andar mais alguns metros. Ele está te convidando a andar mais um pouco para que as águas cheguem até o tornozelo, cheguem até a cintura. As águas vão se tornar um rio na sua vida. As águas vão se tornar um mar na sua vida. Jonas, mas as águas podem se tornar um furioso oceano. As águas podem se tornar um furioso oceano na nossa vida. Depende de quê? Depende da minha expectativa, de eu me colocar diante de Deus. Quem vive se lamentando não tem visões do céu. Ezequiel nos mostra que devemos estar dispostos a mudar nossos planos, pois Deus tem um plano superior. O plano de Ezequiel era ser sacerdote, uma vida tranquila, pacata, no templo. E Deus chama Ezequiel para ser boca de Deus no meio do povo.
Ezequiel aceitou o desafio de se tornar um profeta. Ezequiel viveu muitas experiências com Deus e teve várias visões. Mas a maior visão que Ezequiel teve foi de estar dentro do rio e perceber que as águas se tornavam maiores do que ele. Essa foi a maior visão que Ezequiel teve. E é isso que eu desejo para a sua vida. Você não pode sair daqui esta noite sem entender que as águas podem te encobrir. Elas podem molhar a sua cabeça. E você pode chegar à conclusão e dizer assim: eu não consigo mais andar, eu tenho que nadar. Porque elas se tornaram profundas. Você quer ser envolvido com as águas de Deus? Você quer ser envolvido com as águas que trazem vida? Deus convidou Ezequiel a ficar de pé e anunciar para o povo. Deus te convida a ficar de pé e a receber a mensagem que esta noite o próprio Deus deixou no seu coração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lançada, Pai.